Entre uma xícara e outra, todo mundo tem uma história para contar. Seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso primeiro episódio. Meu nome é Cauana e sou nutricionista esportiva. Atualmente eu atendo atletas que gostam de competir ou pessoas que gostam de praticar esporte, crossfit, corrida, também aquelas pessoas que buscam qualidade de vida, longevidade. Eu digo que pessoas que querem se tornar um velhinho mais forte, que é uma das minhas metas de vida. Então eu atraio muito esses pacientes, atualmente eu trabalho com isso. Já trabalhei em restaurante, já abri um negócio de comida saudável, estou há mais de 10 anos formada. E eu amo ouvir histórias, eu amo estar entre uma xícara e outra ouvindo histórias. Acredito que isso conecta pessoas, eu aprendo muito. E trouxe isso para vocês aqui no podcast. Meu nome é Roberta, dentre tantos papéis, eu sou psicóloga, atendo na clínica já há quase 10 anos, sou apaixonada pelo que eu faço e é justamente por isso que eu já passei da conta algumas vezes, trabalhei demais e há alguns anos tenho aprendido a desacelerar, também dar espaço para outros amores e a me tornar um pouco mais do time da pausa. Então, entre a pausa e o start, estamos aqui. E não teria como nós começarmos diferente, né, essa temporada de podcast, esse sonho que a gente tirou do papel, sem falar dos bastidores, de como nós tiramos, de como que a gente saiu da pausa ao start do podcast Entre uma Xícara e Outra, que é um podcast sobre história de pessoas reais, que é o que a gente gosta de fazer, né, de conhecer pessoas, de conhecer histórias, de ouvir, né, histórias e sentir que isso nos inspira e a gente aprende com elas, né? Quando a gente escuta e toca de alguma forma, até às vezes negativa inicialmente, o que isso diz sobre mim? Ou quando a gente fala, nossa, que história incrível, que coisa legal, que pessoa inspiradora, o que isso diz também sobre o que é importante para mim. Então, a gente se inspira nessa história, a gente vive muito isso, eu e a Roberta, né? A gente sempre tá entre uma xícara e outra. E a gente hoje vai contar um pouquinho dos bastidores de como foi tirar esse sonho nosso do papel do podcast. E eu acho que vale a pena a gente começar contando de como a gente se conheceu. Até porque os encontros da nossa vida que também nos movimentam para onde a gente quer chegar, certamente tudo aqui seria diferente se nós não estivéssemos juntas. Nós nos conhecemos em um coworking que nós fomos trabalhar, eu vinha de uma mudança bem difícil, fechando um ciclo que naquele momento estava muito difícil para mim, até porque quando a gente está mudando, acho que a gente tem muito isso de primeiro se prender no que a gente está perdendo. E depois que a gente começa a ver o que a gente está ganhando. E um dos ganhos dessa mudança, no fim das contas, à medida que a gente foi avançando, foi a gente ter se conhecido nesse lugar. Você também vinha de uma transição, de uma mudança, né, Cauana? Sim, isso que nos conectou até, né? Então a gente se conheceu entre uma xícara e outra, né? Que foi na cozinha desse coworking, né? E realmente a gente estava passando por uma fase muito parecida, que foi de mudança, né? O local que eu atendia antes fechou, né? A clínica que eu atendia fechou e eu precisei buscar outro lugar. E eu lembro que quanto foi triste para mim, né? Eu falar, nossa, eu tenho que procurar outro lugar, eu vou conseguir, né? Eu já tava passando por uma transição de carreira, né? Do restaurante para clínica. Então aquilo naquele momento foi muito dolorido para mim. Mas o quanto isso me trouxe conhecer você, né? Que foi né, uma amizade que perpetuou, né? O quanto foi de eu buscar outro lugar e começar a atender num lugar maravilhoso, né? Num lugar bom. Então, quanto aquele sofrimento trouxe uma mudança positiva na minha vida. Mas acho que ficou o primeiro aprendizado, né? Desse podcast de quantas mudanças elas trazem para frente, a gente entende que aquilo foi necessário, né? A gente viver ali a mudança, o sofrimento, mas que traz uma conquista pra gente lá na frente, né? Até porque toda mudança, mesmo essas que não acontecem exatamente como a gente planejava, elas também podem trazer uma oportunidade. E quando nós estávamos nesse cowork já um pouco mais calma, seguindo nesse processo de travessia, acho que até mais
à vontade naquele espaço, se sentindo em casa, a gente recebeu uma nova surpresa da vida, que foi a notícia que a gente não poderia permanecer naquele endereço, que elas teriam que entregar o imóvel. E mais uma vez, eu acho que a gente nem tinha cicatrizado completamente a ferida da primeira mudança, a gente ia ter que mudar de novo. Então, na época, tudo isso também nos trouxe muita ansiedade, o medo voltou, aquela sensação do por que comigo, por que de novo, por que agora, foi tão rápido, quando a gente estava se sentindo em casa, as coisas saíram do lugar de novo. Eu lembro que na época aquilo foi muito frustrante, assim, realmente um balde de água fria. E nesses momentos que a gente está passando por situações muito dolorosas, como foi ali, recém, né, adaptadas, a gente tem que se adaptar de novo, eu acho que ter pessoas com quem contar faz diferença, até por isso que naquele período, para tentar permanecer com o contato, para se manter próxima, para que a gente pudesse continuar aquela conexão que era um dos ganhos de tanta mudança, a gente criou um clube do livro, também entre uma xícara e outra, também ali na cozinha conversando, e foi uma experiência que manteve a gente pertinho uma da outra, né, Cauana? Eu lembro que foi exatamente isso, né? Esses pensamentos de sofrimento, tipo, de novo, né? Tão recente, passando por isso. E eu lembro muito dessa questão do vínculo, né? Eu falei assim, ai, não quero, porque quando a gente tem contato diário com a pessoa, a gente consegue, acho que até regar mais, né? A amizade e tudo. E eu falei, nossa, eu vou perder o vínculo com a Roberta, né? E aí a gente criou a gente já estava pensando em fazer o Clube do Livro, né? Acho que, inclusive, acho que a gente fez o primeiro lá no coworking que a gente estava. Mas foi uma forma da gente manter o vínculo pós, né? E deu certo, né? Então, acho que a gente reforçou mais ainda, né? Nós fomos para lugares diferentes, mas a gente se encontrava uma vez na semana para conversar sobre o livro, conversar sobre a vida e contar sobre a semana. E nisso que a gente foi vendo, né, que o quanto a gente gostava de ouvir histórias, o quanto isso, né, a Roberta às vezes contava alguma coisa que aconteceu com ela, falava, nossa, comigo também, quanto a gente se apoiava e quanto isso foi importante naquele momento, né, esse vínculo e pessoas que ter alguém que te ouve, ter alguém que não te julga, ter alguém que te apoia, né, o quanto é importante você sentar com essa pessoa, né, tomar uma xícara de chá, uma xícara de café, ouvir a história dela, contar a sua história. Então, o podcast ele é um pouquinho sobre isso, né, sobre o quanto você tá regando as suas amizades daquelas pessoas que te apoiam e te incentivam para o melhor. E é justamente isso que a gente quer propor aqui, um convite para que você também coloque na sua agenda esse tipo de pausa, esse momento entre uma xícara e outra, para conversar, para trocar, porque quando a gente reúne a nossa história com a história de outras pessoas, aquilo nos aprofunda na nossa, inclusive, a gente se percebe inteiras, que nós não estamos sozinhas, e na época isso foi fundamental, inclusive para a gente começar a ter sonhos juntas. Um deles foi o do retiro, né? Que a gente, no ano seguinte, se eu não me engano, a gente colocou essa ideia que a gente queria fazer um retiro e as oportunidades também foram aparecendo. A gente até acho que era o começo do ano, assim, né? Janeiro, fevereiro. Aí a gente comentou, porque uma coisa que eu digo muito, assim, eu acho que o equilíbrio, né? De corpo, mente e espírito. E aí até comentava com você, né? Nossa, o corpo tá ok, tô fazendo uma atividade física, cuido da alimentação, mente também, né? Tô fazendo terapia, estudo, eu gosto do trabalho que eu faço, do meu dia a dia, mas a questão espiritual tava, né? Falei, Roberta, tenho vontade de cuidar dessa parte ali, né? Espiritual. E aí você também, né, falou, e a gente falou, vamos colocar como meta do ano, né? Fazer um retiro. E o quanto isso, né, eu falo o quanto isso é importante, então eu falo até para meus pacientes, falo, coloca o que você deseja no papel, né, mentaliza aquilo, coloca uma intencionalidade naquilo, né, porque aconteceu muito rápido, né, essa história do retiro. Até porque quando a gente coloca no papel, a gente fica mais atento às oportunidades, às coisas que aparecem e que nos convidam também para aquela situação. E aí eu fiquei sabendo desse retiro de uma maneira muito inusitada. A gente fez a inscrição no meio da semana, o retiro já ia ser ali na sexta-feira. E quando a oportunidade aparecer, a gente não perder isso também, né? A oportunidade apareceu, a gente falou, vamos, né? E até o fato de estarmos juntas, acho que também encorajou,
porque a gente não teria mais oportunidade de fazer o retiro ali na nossa cidade. A gente foi para Curitiba, que é do ladinho, mas de qualquer forma, né, tem um deslocamento. E a gente foi, isso também aprofundou a nossa conexão. Acho que até por isso que a gente está contando essa parte da história para vocês, porque foi algo que fez diferença para a gente se conectar ainda mais, para a gente compartilhar uma leitura de vida, inclusive, né? A maneira de olhar para a vida, de olhar para as pessoas, de olhar para a nossa história e de continuar buscando se conectar com histórias de quem realmente tem algo a nos ensinar também. Exatamente, foi algo que aconteceu e é isso, a gente começa a enxergar e a gente também se permitir, né, eu lembro até na época, né, que eu falava: "Ai, Roberta, será, né?" E a gente fez, falando: "Não, a gente pediu para o universo, a gente pediu para a vida e aconteceu, né, a gente tem que, ai, mas se não der certo eu vou pegar minhas coisas e vou embora, né." E foi uma coisa maravilhosa, né, então você ter essa coragem, você ter alguém que fala: "Não, a gente, né, vamos, vai dar certo", isso é muito importante, então coloca a sua meta no papel, né, e se coloca em movimento também para que isso aconteça, né, quando a vida te der ali uma oportunidade, abrace, vai, tenha coragem, enfrenta o medo e vai. E não teria como a gente começar, acho que essa temporada, né, esse sonho que a gente tirou do podcast, Entre uma Xícara e Outra, sem contar os bastidores, né, de como a gente tirou essa meta do papel, como que a gente saiu da pausa para o start do podcast. Então, a gente decidiu começar com um pouquinho dos bastidores da nossa história. E veja que tudo isso que a gente está trazendo aqui da nossa história pessoal, do nosso encontro, do retiro, do Clube do Livro, é porque, de alguma maneira, tudo isso também nos preparou para esse sonho, para que a gente tivesse essa conexão entre nós, esse desejo de criar algo juntas. Às vezes a gente tem muito esse imediatismo, quer que tudo seja para ontem, que dê certo de imediato, que de repente vai surgir uma ideia que vai revolucionar a sua vida, e as coisas levam tempo. Olha quanto tempo a gente se conhece para ter nutrido em nós o desejo de fazer algo juntas, e aí a gente foi conectando o que nós duas tínhamos em comum, e muito do podcast é o retrato do que nós vivemos nos nossos bastidores, na nossa rotina, dos nossos encontros, da vontade de ouvir, da vontade de falar. E aí, com tudo isso, a gente foi amarrando, juntando essas pecinhas do quebra-cabeça. E o ano passado, no finzinho do ano, a gente sentou para colocar no papel. A gente fez uma reunião para procurar um nome, para entender se realmente o projeto que a gente tinha para compartilhar era um podcast, como que ia ser, quem que a gente gostaria de chamar para conversar, quem que a gente gostaria de ter nas nossas pausas, nos nossos almoços, para trocar ideia, para saber como aquela pessoa pensa, que visão que ela tem de mundo. Então foi ali que a gente deu o start de começar a se colocar em movimento e trazer esses bastidores a também contar o que não saiu exatamente como a gente planejava. Inicialmente a gente decidiu fazer o podcast, né, a gente decidiu que era isso, que fazia sentido, a gente se animou muito, né, com a ideia. E inicialmente a gente não queria fazer nesse formato, né, Roberta, de microfone do podcast, a gente queria algo diferente. A gente tinha pensado em fazer numa casa, né, com um ambiente mais acolhedor, né, que a pessoa se identificasse mais, porque é um podcast de histórias reais. E a gente colocou isso e fomos atrás. Inicialmente a gente achou o local, né, que a gente, né, a gente vai fazer aqui. Fomos atrás para filmagem, para o áudio, para ver. Nisso a gente fez muitas reuniões, uma delas, né, acabou colocando muitos empecilhos no nosso sonho ali, né, que estava no papel, no que fazia sentido pra gente. E o aprendizado que ficou é sobre isso, né, então, mesmo que alguém venha e fale: "Ai, vai demorar muito, vai, né, será que é isso?", se você tem certeza daquilo, se aquilo faz algum sentido para você, você continuar, né. Acho E é que claro que é preciso ser flexível, porque às vezes a gente idealiza um tanto de coisas e na hora de colocar em prática não funciona bem do jeito que a gente pensou, mas o que a gente ouviu ali foi um balde de água fria, no sentido de que a essência do projeto talvez ficaria comprometida. Então nós queremos trazer aqui pessoas que a gente admira, que a gente conhece, inclusive da nossa própria realidade, pessoas que a gente quer saber mais da história, que
estão no anonimato e que mais pessoas merecem ouvir aquela história. E a gente ouviu que talvez isso faria demorar muito, porque é melhor trazer alguém mais famoso, que tem uma audiência maior, que já tem esse traquejo aqui da câmera, do áudio, e aquilo comprometia algo que era inegociável. Não que a gente não possa trazer pessoas assim, mas a essência envolve cuidar também dessas histórias que aparentemente estão invisíveis, estão nos bastidores. Então, não dá para a gente flexibilizar o inegociável. Acho que esse é o ponto dessa parte da história. A gente até pode flexibilizar uma série de outras coisas, porque tem algumas que a gente quer muito e na prática não funcionam. Tem outras que, poxa, se estiver super legal, mas se não estiver no início, tá tudo bem. Agora, a essência, né, o inegociável, aquilo que para você é o mais importante, não vale a pena abrir mão, e o fato de estarmos juntas eu acho que também contribui, porque aí na hora que uma pensa em soltar, a outra é um lembrete de que não é bem por aí, disso daqui a gente não vai abrir mão. E nessa caminhada, permanecendo em movimento, a gente acabou encontrando, né, outras possibilidades. Estamos aqui, inclusive. E eu lembro até, né, que nessa época, né, eu lembro depois dessa reunião, eu falei, ai, será? Né, e justamente, se eu não tivesse você ali falando, não, mas é sobre isso, é sobre o negociável, né, a gente até comentou antes, né, que o que a gente não queria era aquele passo a passo, né, tipo, aquela história, para você atingir esse resultado, você tem que fazer isso, 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 porque a gente fala, não é assim, né, cada pessoa é única, cada história é única, e hoje nós estamos contando a história, mas não é para você copiar a nossa história, né? É para você ver o que faz sentido para sua história e se inspirar. Mas era isso que a gente não queria e era isso que a pessoa estava nos propondo, né? Então é muito importante você ter alguém do lado que fala assim, olha, mas lembra que isso aqui é nosso inegociável, né? Pra gente continuar. E aí, nisso, a gente daí eu lembro que a gente marcou uma data, né, pra gente fazer um teste, não deu certo, né, eu estava viajando, eu falei, Roberta, eu vou voltar depois, não vai dar pra gente gravar nesse dia. Aí eu lembro que a gente marcou outro dia também, que seu pai estava aqui, né, e não deu aquele dia. Aí eu lembro que a gente marcou a terceira data, eu fiquei doente, né, e foram acontecendo coisas que tinha tudo pra gente falar, não, acho que não é pra acontecer, né, pra gente desistir ou pra gente mudar, e, né, vem pensamentos assim, até que a gente caiu aqui, né, que a gente encontrou o Alan, marcamos reunião com o Alan, e aí a gente veio, assim, acho que bem despretensiosamente, né, e acho que em 5 minutos ele convenceu a gente do sim, né. Exato. E olha que interessante, né, o formato que a gente ia fazer, nessas tentativas de gravar, de vamos fazer do jeito que der, vamos começar, já que nós não tínhamos encontrado ainda nenhum profissional que se alinhasse, fora todas as pessoas que a gente pediu, ao menos o orçamento, e nem nos responderam. Exatamente. A gente tinha comprado microfone, tinha pensado em gravar com celulares, comprado um tripé um pouco melhor. Então, às vezes, a gente investe para ir por um caminho e tem algo ainda melhor te esperando. Só que naquele momento você não vê, a gente só vê no próximo passo. Então, quando as coisas deram errado, a gente acabou não gravando, acabou não usando o microfone, acabou não usando o tripé, acabou não usando o celular. A gente poderia falar, nossa, mas para que tudo isso, né? Não valeu de nada. E na verdade valeu, porque tudo aquilo foi o nosso sim para esse projeto permanentemente, ainda que as coisas estivessem dando errado ou não saindo como a gente imaginava. Então, quando a gente encontrou o Alan aqui do Ecolab, tudo que ele disse vinha na direção do que nós sentimos. Os nossos inegociáveis estavam todos protegidos e cuidados, ainda que tenham coisas que a gente tenha flexibilizado. E aí a gente foi entendendo, inclusive, que esse formato do microfone, da TV, da mesa, fazia sentido, que poderia inclusive contribuir para o projeto. A gente foi ampliando o nosso olhar. Então, as pessoas que a gente encontra na caminhada, elas vão ter outras referências, outros conhecimentos, e isso faz toda a diferença, né? Não é para a gente ficar, nossa, eu tenho que seguir essa ideia até o fim. Você não tem que nada, né? Eu acho que isso é importante, você não tem que. Eu escolho ir por um caminho ou por outro,
E nesse processo eu vou entendendo que realmente eu não posso abrir mão, porque aquilo contraria valores muito importantes. Então acho que foi esse o caminho, né, de encontrando essas pessoas, e nisso de encontrar pessoas, a gente também já tinha lá na primeira reunião colocado nomes de parceiros, pessoas que a gente queria trazer para perto, que a gente acreditava que também, poderiam entre uma xícara e outra compartilhar dos mesmos valores, ter histórias bonitas. E aí o próximo passo, né, depois de ter conhecido o Alan e ter realmente estruturado como a gente ia seguir, foi, ir buscar esses parceiros. Eu digo que com o Alan, assim, a gente veio com o nosso sonho aqui, né, e ele, tipo, uau, né, abriu, assim. Tanto que a gente saiu daqui com sim, não, a gente vai fechar, a gente vai fazer o podcast, e a gente teve a ideia dos parceiros, né, então surgiu disso, né. E eu fico imaginando, né, Roberta, quantas pessoas têm, às vezes, o sonho, e aí como aquela pessoa que ela encontrou não abriu, ela desistiu e ela jogou fora, e a meta ou tá ficando ano após ano, né. Então, é igual você falou, não quer dizer que aquela pessoa que colocou empecilhos esteja errada, é o conhecimento que ela tem, e talvez para certas pessoas faça sentido e abra o sonho daquelas pessoas. Para nós, quem precisava abrir era o Alan, que fazia sentido com as nossas, com o que a gente queria para o podcast. E aí a gente saiu, né, com essas ideias, a gente falou, vamos tentar fazer um time de parceiros que faça sentido com o nosso podcast, que tenham histórias, né, lugares que a gente vai e gosta e que a gente sabe da história por trás daquilo, né, ou aquela comidinha que a gente come e sabe que tem né, uma história tudo por trás daquilo. Então a gente sentou, nomeou, né, alguns lugares que a gente já frequentava, algumas pessoas que a gente já conhecia, e fomos atrás, né, para convidá-los para participar do time, né, do podcast Entre uma Xícara e Outra. O primeiro lugar que a gente foi a Frutifique, né, que é um restaurante aqui da cidade de Ponta Grossa. Fomos lá, contamos o projeto, levamos uma apresentação, a gente já conhecia, né, um pouco da história delas ali do restaurante. Na hora, super adoraram, a Amanda, né, adorou o projeto, falou: "Nossa, faz todo sentido com o restaurante", mas ficou de dar uma resposta pra gente depois, né, a gente ficou também de enviar a apresentação. E eu lembro muito bem nesse dia que a gente conversou lá, com a Amanda, né, que ela ia conversar com a irmã dela. Eu olhei pra Roberta e falei: "Vai ser difícil". E a Roberta na hora, no mesmo segundo, ela falou assim: "Não vai não", né, ela estava assim positiva, e eu falei: né, tipo, tira isso de que vai ser difícil, né. Então o aprendizado que fica é: cuida com seus pensamentos, porque se você pensa que vai ser difícil, vai ser difícil mesmo, né, e tenha pessoas que te apoiem e falem: "Não, continua, segue, vai dar certo", né. Porque aí o nosso próximo, né, então a gente mandou lá pra Amanda, né, a proposta, e a gente foi atrás do nosso próximo nome que a gente tinha colocado. E até esse pensamento, vai ser difícil, pode não dar certo, ele vai vir. É natural, não é que tem alguma coisa errada, ele vai vir, é parte do processo do movimento. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, o nosso cérebro fica desesperado, ele quer nos trazer para um lugar seguro. E quando ele fala vai ser difícil, é na tentativa de nos convencer a ficar. Por isso, quando a gente tem pessoas que nos encorajam, que falam: "Poxa, mas será? Né, não é bem por aí", não vai ser difícil, né, nós temos uma ideia linda e a gente vai encontrar as pessoas, que realmente conversam e acreditam nesse projeto. Então, isso faz diferença ter alguém e, às vezes, a gente ir exercitando essa voz em nós também, porque isso nos ajuda a falar: "Tá bom, eu tive o pensamento de que vai ser difícil, mas isso é um pensamento, pode ser que seja, pode ser que não, a gente vai descobrir no caminho". E foi caminhando que a gente foi, conhecer também, né, conversar com o Davi, de um outro restaurante chamado Questão de Comida, que também estava na nossa lista desde o início, porque tem um projeto muito bonito, um cuidado com o que eles fazem, e fomos mais uma vez ali com essa ideia, o não a gente tem, então vamos buscar o sim. É. E o Davi, eu pedi para colocar o nome dele, até porque eu conheço a história dele, da Camila, né, do restaurante ali, acompanho um pouco mais de perto.
e ele foi meu primeiro sim da vida, assim, de patrocínio, de apoio, de parceiro. Eu lembro que eu recém-formada, eu estava, né, querendo montar um grupo de emagrecimento, e eu lembro que eu ia atrás de lugares, assim, que me ajudassem, né, que eu pudesse fazer esse grupo de emagrecimento. Queria fazer de forma presencial, e eu tinha ido em vários, recebido não. E eu lembro que eu cheguei no Questão de Comida com o projeto, e eles falaram, sim, nossa, que ideia legal, faz todo sentido com a nossa história. Então, ele foi meu primeiro sim da vida, assim, de profissional ali, né? E com certeza, nossa, eu lembro que eu saí assim e falei, nossa, que legal, né? Eu vou poder fazer aqui, tem tudo a ver com o projeto do grupo de emagrecimento, que é um restaurante, né, de comida saudável. E ele também foi nosso primeiro sim, né? Então ele respondeu sim de imediato. A gente ficou muito feliz, eu lembro que, claro, não foi imediato na hora que a gente apresentou a proposta, mas a hora que a gente enviou a proposta, ele já respondeu com sim. E a gente, acho que, né, foi um momento muito feliz para nós, assim, do primeiro sim. Então, questão de comida tem essa história. E também de você ir buscar o sim, né? Se você tem não, 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 vai buscar teu sim, não desista, tenha pessoas que te apoiem. Uhum. E esse sim, esse primeiro também nos valida, né, ele nos encoraja, então acho que é o exercício dos 2 lados, tanto da gente buscar o sim, buscando se conectar e colocar a nossa ideia no mundo, seja ela qual for, para grandes projetos, para pequenos projetos, para coisas da rotina, para coisas, que você sonha viver, quanto às vezes a gente também é o sim de alguém. Né, às vezes a gente também é o sinalzinho que a pessoa está procurando para continuar, inclusive é essa a nossa intenção aqui, que talvez a gente possa ser um sim em algum momento, com alguma história, algo que te leve a pensar e a dar o próximo passo possível com aquilo que você tem, com aquilo que você é, ainda que não necessariamente você tenha as pessoas ao seu redor acreditando naquele caminho, mas você saber que existem pessoas que também estão nessa direção e que você pode trilhar o seu próprio, buscar parcerias, buscar pessoas que você confia e encontrar em você também esse apoio. E depois que a gente teve esse sim, né, do Davi, a gente também teve o retorno da Frutifique, então mais um sim, isso foi somando, e a gente continuou nessa conexão, né, nessas pessoas que a gente tinha listado, que a gente queria trazer para perto. E a próxima reunião foi na Divina Argila, que é um lugar que eu tenho um carinho muito especial. Desde a primeira experiência que eu tive lá, a primeira vez que eu coloquei o pé na Divina Argila, eu já queria conhecer a Dani, conhecer o trabalho dela, a história dela. Eu tinha realmente essa conexão com o que ela trazia ali, e até comentei na época que eu queria um dia fazer um podcast, contar histórias e contar a história dela. E aí a gente foi lá também, até porque entre uma xícara e outra tem tudo a ver com o que a Dani produz, e produz de maneira artesanal, com as próprias mãos, as xícaras, tem todo um cuidado com o processo das coisas, inclusive ano passado eu comecei cerâmica, comecei lá também com a Dani. Então quando a gente levou para ela recebeu também com muito carinho tudo aquilo que a gente tinha trazido, é uma pessoa que tem um olhar muito bonito para a vida, uma conexão com a espiritualidade também, e que busca trazer o melhor para o mundo, tem um projeto social que ela também está tirando da gaveta e colocou, saiu do papel. Então, por isso que ressoa tanto conosco, e até por isso que essa xicrazinha linda aqui que nós temos é feita, né, pelo ateliê dela. E ali a gente também teve essa confirmação de como o nosso projeto pode encantar as pessoas, né? Ela recebeu com tanto carinho, com tanto cuidado que a gente tinha para dizer, que mais uma vez isso confirmou que é um caminho, que é um Uhum. caminho. Eu lembro que eu não conhecia ela, né, a Roberta veio, e quando a gente chegou lá, na hora me conectei, ela é uma pessoa maravilhosa mesmo, ela tem uma energia muito boa, né, ela contando da história da cerâmica, da história da loja, da história, você fala: "Nossa, que incrível, né, que pessoa incrível", e tinha tudo a ver com o projeto, tinha tudo a ver com o podcast, e ela tá conosco, né, também, né, com a xícara. E aí também a gente trouxe o chazinho, né, da questão de comida, que a gente foi lá, que a gente testou, né, vários chás. Então, tem que ser um chazinho que agrade os nossos convidados, né? Nós gostamos muito de chá, né, café, então
A gente buscou o chazinho que a gente tá tomando aqui hoje, ela da questão de comida. A trufinha também lá da Frutifique, né? Que é a trufinha vegetariana, que até tem uma história, né? Da trufinha vegetariana lá, da trufinha vegana, que a gente nunca pedia, né? A gente pedia outras coisas do cardápio. E até um dos colaboradores dela falou: experimenta. Hoje vocês vão experimentar a trufa vegana, né? E aí a gente experimentou, meio, tá bom, já que você fala, vou experimentar, e se tornou algo, né, um preferido do cardápio. E até isso que fez também, né, essa conexão com as pessoas. A gente fala, nossa, os colaboradores aqui são felizes trabalhando, né, a gente conversa, tem histórias deles, essa questão deles, né, dele insistir ali, ele fala, experimenta que você vai gostar. Então, acho que essa questão dos parceiros foi isso. Então, a gente foi atrás desses que a gente tinha colocado, que a gente conhecia a história, que a gente sabia, né, o que a gente queria, a gente sabia a história por trás ali. E aí veio a Marina, né, a gente foi na clínica dela, que ela veio ela não estava na nossa lista inicial, né, a gente não conhecia, mas conversando com o Alan, ele falou, olha, tem uma pessoa aqui que eu acho que é interessante, que faz sentido também com o podcast de vocês, que é minha mulher, né, ela trabalha com uma clínica de dentista, onde estimula todos os sentidos, e uma pessoa incrível também. E eu tava conversando com a Roberta, né, sobre isso, quanto a gente não colocou, mas o quanto a gente atraiu também, né, quando você tem certeza do teu propósito, da tua essência, do que você quer fazer, você atrai pessoas do mesmo nível, né? Então, a Marina a gente não conhecia, mas quando a gente conheceu, a gente falou, nossa, faz todo sentido, né? Você vai lá na clínica, tem um cheirinho, você deita lá para tratar os dentes, tem uma imagem passando, né? Tem natureza, plantinhas, então a gente falou, faz todo sentido, né? Uma história, uma pessoa legal. Então, quanto isso a vida vai te trazendo quando você tem certeza do que você quer, quando você continua no teu propósito, né, vai conectando pessoas, né. E todos eles, né, inclusive a Marina, que eu fui lá conhecer o lugar, tem isso de cuidar dos detalhes, de entregar afeto nos detalhes, que para nós é um valor muito importante. Então, você fazer esse movimento de buscar pessoas, de buscar experiências, porque elas existem. Às vezes não estão na mão, às vezes não está ali na esquina, às vezes não está nem exatamente no círculo que você convive diretamente, mas existem essas pessoas que vivem e olham para as coisas com beleza, com encanto, que acreditam nas conexões humanas assim, olho no olho, que se importam com o todo. Veja a Marina, trata do sorriso, mas claramente você chega ali no espaço dela e a gente se sente cuidada por inteiro. É muito mais do que um olhar atento para a saúde da boca. É realmente entender cada ser humano como um ser inteiro, uma pessoa que tem história, que tem medo, que tem dores, que tem alegrias, que tem vergonha, que tem sonhos. Então, é isso que a gente quis trazer para perto, que a atmosfera que vocês vão encontrar na Frutifique, no restaurante de Questão de Comida, na Divina Argila, ali na clínica da doutora Marina Ribeiro. A atmosfera que vocês vão encontrar é exatamente essa atmosfera de afeto, de cuidado, que nós queremos semear em tudo aquilo que nós fazemos e que a gente quer trazer para perto pessoas que também fazem. Então, quem é daqui de Ponta Grossa pode experimentar tudo isso aqui. A gente até fez questão de, nesse primeiro momento, buscar parceiros do offline também, né, desses lugares concretos que a gente sente na pele, porque a gente entende que nós precisamos incentivar mais esse tipo de encontro. E independente de onde você esteja, procure na sua cidade também esses lugares que ofertam cuidado, afeto. Não é necessariamente o lugar mais luxuoso da cidade. É um lugar que tem pessoas reais, cuidando de pessoas reais, trabalhando a serviço de entregar afeto no que elas fizerem, porque é isso que faz diferença. Então, entre tantas xícaras, entre tantas histórias, entre tantos encontros e desencontros, com medo, com ansiedade, com tudo que a gente está vivendo e já viveu para estar aqui, o que nos rege é muito esse desejo de mostrar que realmente todo mundo tem uma história para contar, que ninguém tem uma história perfeita, que eu estou aqui, é claro que as pecinhas da psicóloga sempre estarão comigo, assim como da nutricionista, mas que nós somos
muito mais do que tudo isso, né? Cada um tem os seus bastidores, as suas dores, as suas alegrias, e é isso que a gente sente que pode convidar cada pessoa a viver também, né, Cauana? A respeitar, valorizar, acolher a própria história e a se dar o direito de tirar os sonhos do papel, respeitando esse movimento entre a pausa e o start, que eu acho que o que eu mais tenho aprendido até aqui é que a pausa tem o seu lugar e o start também. É, até isso, né, diz um pouco sobre a gente, né, até um convite para vocês seguirem a gente lá nas redes sociais. A Roberta, ela tem muito essa questão da pausa, né, ela fala lá muito da pausa, tem os projetos dela, e eu tenho o projeto do Start, né, Start para Bons Hábitos, então é entre a pausa e o Start, né, eu digo que depois que eu conheci a Roberta, eu comecei a trazer muita pausa para minha vida, né, eu sempre fui no Start, né, nós trabalhava e acordava às 6 horas, do time de acordar às 5:30 da manhã e treinar, e ser produtiva e trabalhar até o último minuto da noite, né? Porque quando a gente ama o que a gente faz com muita intensidade, com muita vontade. Quando eu conheci a Roberta, ela trouxe um pouquinho de pausa, né? Ela trouxe um pouquinho de, não, vamos sentar, vamos conversar, vamos, né? Tira o teu momento. E o quanto isso me trouxe benefícios, mais produtividade, mais, né? Eu vivo a vida muito mais feliz, né? Aproveitando, degustando cada momento, assim. Então, isso para mim fez toda a diferença, né? Acho que a convivência com uma pessoa que me trouxe mais pausa para a vida, com certeza me tornou mais feliz. Então, por isso que a gente tem esse nome, né? Entre a pausa e o start, né? Esse equilíbrio. E o contrário também é verdadeiro, né? Eu cheguei nesse movimento de pausa depois de muito start, né? De ter esse ritmo mais acelerado. E quando eu entendi que eu precisava respeitar isso, até para não cair nessa lógica do burnout, eu comecei a semear. E às vezes a gente até passa do ponto, né? Vai deixando outras coisas. Eu sempre priorizei muito a saúde emocional e conhecer a Cauana também me trouxe esse olhar para esse corpo físico que precisa de start, que precisa de movimento, que também precisa estar inteiro. Então acho que a gente tem muito a trazer aqui dessa combinação, né, que a gente vai aprendendo uma com a outra, vai equilibrando uma com a outra. E é esse o nosso intuito, acho que é essa a nossa conexão. Estamos muito felizes de estar tirando isso do papel, entregando o nosso melhor possível. A gente sabe que esse projeto ainda tem muito para ser refinado, para aprender, para alinhar, para entender o que para você faz sentido. Então, inclusive, comente nas nossas redes o que ficou para você, o que você gostaria de ver por aqui, que projeto que você está a fim de tirar do papel também. Quem que você vai chamar para tomar uma xícara de chá e entre uma xícara e outra dividir histórias? Então contem, né, também para nós o que vocês estão sentindo aí do outro lado, porque é isso que vai nos ajudar a entender o que conecta, que é tudo que nós queremos por aqui também. Isso mesmo, né? Chame aí alguém para tomar uma xícara de café, uma xícara de chá, escutar histórias, se inspirar, né? Transformar a sua vida. Espero que a gente também traga muitas coisas positivas, né? Que alcance muitas pessoas. E siga a gente na rede social. O meu Instagram é @nutricauana. Meu @psi.robertaceles. E nós esperamos vocês no próximo episódio. Até mais! Um brinde!